Graça e paz, povo amado. Hoje estamos aqui em mais uma terapia. A gente vai falar hoje sobre dois sentimentos e uma atitude extremamente necessária. A gente vai falar sobre mágoa e sobre rancor, que também dá para chamar de ressentimento. E aí a gente vai ver a diferença deles, a gente vai ver algumas coisas que eles trazem para nós, a gente vai pontuar sobre isso. Então vamos lá, eu vou orar para a gente começar. Você quer orar, Adriana? Não, pode orar agora no final. Pode. Pai, eu quero te dar graças, porque é tão gostoso estar reunido no seu nome, Senhor. É tão gostoso saber que em Cristo a saída para tudo aquilo que é a humanidade em nós, para todas essas dores que a queda do homem projetou na nossa alma, no nosso corpo, e no nosso espírito, saber que em Cristo tem alternativa, Senhor, como é bom. E o melhor de tudo é saber que a gente tem o Espírito Santo nas nossas vidas, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É claro que não é exatamente disso que a gente está falando, mas o Espírito Santo está o tempo todo conversando e nos mostrando naquilo que nós precisamos ser mais Jesus. E é sobre exatamente isso que eu quero te pedir hoje. Senhor, nos confronta. Faz com que a gente olhe para os nossos corações, para os nossos sentimentos, para o entendimento dessa palavra e que sejamos confrontados naquilo que nós precisamos melhorar. Pai, nós estamos chegando num período que, para nós ocidentais, é um período muito importante, que é um período de conclusão de ciclo, que é um período de fechamento de ano, que é um período de encerrar o ano efetivo, né? O ano do calendário gregoriano, que começa em janeiro e termina em dezembro. E geralmente, paizinho, a gente para analisar o ano. E eu quero clamar ao Senhor que todo mundo que entrar nessa reunião, ou todo mundo que ouvir esse vídeo, Senhor, seja confrontado com aquilo que ainda tem de mágoa, de ressentimento ou de rancor, para que seja limpo o coração, para que o novo ciclo que se inicia em dezembro, dia 31 para o dia 1º, seja um ciclo novo, para que as suas misericórdias possam se renovar na nossa vida, para que a gente tenha todos os dias a oportunidade de viver coisas novas do Senhor. Para quem acredita no calendário lunar, pai, nós em outubro entramos no ano 5.785. E o número 5 na tua palavra, no teu vocabulário, que é o hebraico, é o ano de viver a bondade do Senhor. E eu quero clamar que essa bondade chegue aos nossos corações, que ela impacte a gente de tal forma que todo rancor, que toda dor, que toda mágoa, que todo sentimento, que todo ressentimento, que toda ruminação, Senhor, que toda anestesia neurológica que a gente fez e faz e nem tem consciência disso, seja retirada, que nós possamos iniciar esse ciclo mesmo com sentimentos renovados diante do teu altar. Senhor, guarda a minha internet, que ela está oscilando bastante, guarda a internet de cada um de nós, que seja um tempo gostoso, faz com que esse tempo entre mesmo no teu tempo, no Kairos, que é o teu tempo, Pai, e nós possamos estender esse assunto sem estender o tempo cronológico, que nós precisamos terminar às 9 horas por tudo isso, por tudo que vai acontecer, por toda a cura, por todo o despertar, por toda clarificação da nossa mente. Nós já entregamos ao Senhor toda a honra, toda a graça, toda a glória e todo o louvor. No nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Então, Amém. aproveitando esse momento que a gente está vivendo, que é exatamente esse momento de final de ano, que é o momento que a gente entra, né, nesse processo de reflexão. Então, é um tema da gente parar, da gente pensar, da gente refletir, da gente encerrar ciclos. E uma das coisas mais importantes, uma das armas mais importantes que a gente tem, e é uma arma que a gente bate bastante nela, é o perdão. Mas ele vai ficar para o final. Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para nós é esse sentimento chamado a mágoa. Como é que a mágoa funciona? E é engraçado porque eu estava estudando sobre esse tema e a mágoa no nosso corpo é toda vez que eu tenho um trauma, que eu bato em algum lugar e essa batida deixa uma marca escura no meu corpo. Isso se chama trauma na fisiologia. Quando a gente está falando de algo na nossa alma, quando a gente fala de mágoa, esse sentimento de mágoa, ele é um sentimento de toda vez que a gente é ofendido por alguma coisa. A mágoa é um sentimento extremamente comum a todo ser humano. O que que acontece com a mágoa? Quando a gente tem alguma expectativa quebrada com relação às pessoas, quando a gente tem alguma situação que as pessoas fizeram que de alguma forma nos machucou, a gente fica com esse sentimento chamado mágoa. E a mágoa ela é interpretada
pelo nosso cérebro, o nosso cérebro, ele é algo que consome muito a nossa energia. Então, o nosso cérebro ele tem uma maneira binária de entender as coisas. Para o nosso cérebro, ou é prazer ou é dor, ou é sim ou é não. Nosso cérebro ele não tem uma definição muito grande das coisas. Então, sempre que ele entende que algo negativo aconteceu, ele está etiquetando do lado do nosso cérebro da dor. E isso faz com que a gente comece a ter aquilo que a gente chama de pensamentos ruminantes. O que são pensamentos ruminantes? É ficar o tempo todo pensando naquilo que aquela pessoa fez para a gente. Então, de novo, a mágoa é um sentimento super comum do ser humano. Ela está muito ligada nas nossas expectativas, né? Na forma como a gente enxerga as pessoas, na forma como a gente enxerga a vida, na forma como a gente espera que as pessoas respondam para nós as coisas. Quando isso não acontece, a gente tem um sentimento chamado mágoa. Alguns sentimentos dentro desse. E a mágoa, ela é uma junção da tristeza com a raiva. Então, a princípio, eu me sinto triste com a emoção tristeza e emoção raiva. A princípio, eu me sinto triste porque eu estou tomando um rebote dessa emoção e logo depois a raiva vem. Então, o que que eu faço quando eu estou magoada? Eu revido, eu tenho por sentimento me afastar da pessoa ou de todas as situações que falam aquilo. Eu quero ignorar o que aquela pessoa falou, se ela for uma pessoa muito importante para mim, eu tendo a ignorar aquilo. Eu tento, se eu sou uma pessoa um pouco mais desenvolvida ou mais esclarecida emocionalmente, eu tento conversar com essa pessoa para tirar satisfação. Só que se eu for conversar com alguém para tirar satisfação no momento que eu estou triste, a tendência dessa pessoa me machucar vai ser muito maior. E se eu for conversar com essa pessoa no momento que eu estou com raiva, a probabilidade de eu ferir essa pessoa, ela é enorme. E olha que interessante esse ciclo da mágoa. A mágoa, geralmente, ela gera uma decepção. Por quê? Porque eu tinha expectativa. Porque eu esperava que aquela pessoa reagisse de um jeito, me falasse de um jeito, me tratasse de um jeito, ou não me tratasse daquele jeito. Essa decepção começa a drenar a minha admiração. E aí o que ela faz? Ela traz uma ruptura no relacionamento. Por quê? Porque eu não consigo me manter me relacionando com aquela pessoa, a não ser que seja um relacionamento abusivo, como a gente já falou, e eu não consiga sair desse ciclo. Aí a situação é bem pior. A mágoa sempre está ligada à ofensa, sempre está ligada. Sempre que alguém me ofende, entendendo que ofensa é o meu olhar, de novo, a minha expectativa para aquilo que aquela pessoa me falou ou agiu comigo. Alguns sentimentos, né, com relação à mágoa. É, ele faz com que, deixa eu ver, ó, o sentimento da mágoa tende a ser guardado. E se ele for guardado, quanto mais tempo ele for guardado dentro de mim, mais ressentido eu vou ficar. E aí a gente vai para o rancor. Mas antes ainda, alguns sintomas que a raiva gera. Ela geralmente interfere com o sono. Por que interfere com o sono? Porque eu vou ficar ruminando, né? O meu sentimento fica rodando, que são, a gente chama de sentimentos, pensamentos ruminantes ou pensamentos obsessivos. Eu vou ficar com aquele pensamento na minha cabeça o tempo todo. O que que esse ruminar do pensamento vai gerar em mim? Provavelmente um sentimento de vingança, porque eu vou querer me vingar daquele ser humano pelo mal que ele me fez. E, além de tudo, uma das coisas que a mágoa faz com muita força é drenar o nosso sentimento de vida. Porque eu gasto tanto tempo com aquele sentimento negativo, com aquela sensação negativa, que ela vai drenar a minha vida. E aí eu vou ter outros sintomas. Eu posso ter falta de apetite, porque aquilo me. O ruminar desse pensamento vai gerando uma sensação tão ruim que eu não quero comer, eu não quero dormir, como a gente falou. Isso pode levar a uma perda de peso que não é saudável e não é legal. Uma tensão nessa região na nuca, porque a gente tende, né? Toda vez que a gente pensa muito, a gente começa a travar essa região, porque é uma região de peso. Ela começa a mexer com a nossa imunidade. Então, eu fico mais tendenciosa a pegar resfriados, a pegar alguns sentimentos. Tem eu participo de uma mentoria que é bem interessante isso. Eles falam que a maioria das doenças, ou quase todas as doenças que a gente adquire, ela tem
ela tem um motivo pelo qual ela existe. E aqui está comprovando que isso é uma verdade. Porque a raiva baixa a imunidade e eu fico mais propensa a, a pegar resfriados, a pegar qualquer outras doenças que são autoimunes, né? Principalmente resfriados, pneumonias, essas coisas que estão mais ligadas com o nosso fôlego de vida. Então, essa é a mágoa. Você quer falar alguma coisa sobre mágoa antes da gente ir para o ressentimento, Dri? Ou eu já posso entrar direto? Não? Então, eu estou estudando, Cris, eu estou fazendo uma pós, na verdade é uma formação, chama Neurociência Afetiva. E essa professora fala que, na verdade, não existe psicossomática, porque a psicossomática é como se o nosso corpo sentisse depois a emoção. Eu achei muito interessante. Ela falou que, na verdade, o nosso corpo reage junto com a emoção. Então, ela falou que tem vários estudos de neurociência falando que a psicossomática não existe. Mas, como conclusão de pensamento, sim. É psicossomático, sim. Por quê? Porque o meu corpo está sentindo aquela emoção. Ela só fala que a psicossomática, geralmente, ela é uma resposta tardia do corpo a uma doença. E os vários estudos estão comprovando que o nosso corpo reage junto. Enquanto eu estou pensando, o meu corpo está reagindo. E qual que eu faço sobre isso? Mas vamos voltar aqui. Se eu tenho essa mágoa e eu vou deixando ela ficar por muito tempo, eu entro num sentimento chamado rancor ou ressentimento. O que que é isso? Eu sinto, vamos pensar, ó, uma pessoa me magoou. Eu senti a dor daquilo que aquela pessoa fez comigo. E a mágoa, tanto pode ser eu comigo mesmo, quanto eu com o outro, tá? Eu posso ficar magoada comigo, decepcionada comigo por não ter feito algumas coisas. Geralmente, quando a mágoa é comigo, eu vou mais para a culpa. Quando a raiva é com o outro, eu entro mais na agressividade, na vingança, né? Eu entro mais por esse lado, mas acontece dos dois lados. Então, se eu tenho uma mágoa que eu não tratei, que eu não cuidei, que eu não busquei o perdão do Senhor, eu não liberei perdão, eu não fui conversar com o Espírito Santo, eu entro num processo chamado ressentimento ou rancor, que é o quê? É algo muito mais instalado. É essa mágoa criando raízes profundas e fazendo com que aquele sentimento, que era até então mais ou menos raso, fique muito mais aprofundado. Ó, e aí, o que que acontece? O ressentimento, ele vem todas as vezes, ou o rancor, que eu não consigo tratar aquela dor, que eu não consigo pôr o bálsamo do perdão sobre aquela dor, que eu não consigo, na verdade, racionalizar aquela dor, ou quando eu decido que eu não quero. Porque uma das coisas muito sérias na mágoa que leva ao perdão é quando eu não quero perdoar a pessoa. E a gente precisa ser muito adulto e muito cristão para falar que tem gente que a gente às vezes não quer perdoar. Às vezes o que a pessoa fez para nós é tão profundo que eu não quero perdoar. Porque o sentimento de perdão é como se eu perdesse alguma coisa. E perdesse mesmo, né? Como se ao perdoar aquela pessoa, todo o mal que ela me causou é, ficasse impune. Como se a gente não entendesse que o Senhor é o grande juiz. E aí, com esse ressentimento, ele faz um mal muito maior para a pessoa do que a mágoa. Porque se o meu pensamento era ruminante na mágoa, no ressentimento, ele entra em lugares do nosso cérebro absurdos. E aí a psicossomática, né, aquilo que ele vai causar no nosso corpo é muito pior. Por que que eu deixo a mágoa virar um rancor? Eu tenho alguns motivos aqui. Foi um estudo feito por uma faculdade dos Estados Unidos. Eles trouxeram 6 motivos pelos quais a gente permite que a mágoa se transforme em ressentimento ou em rancor. O primeiro é porque eu preciso de validação. Lembra quando a gente está falando que todo ser humano precisa de três, nós precisamos do que a gente chama de triple A, que é amor como afeto, aceitação e aprovação. A validação entra nesse triple A. Aquela pessoa que me machucou é alguém muito importante e eu queria que ela me aceitasse, ou que ela me recebesse, ou que ela me amasse, ou que ela me aprovasse. Quando eu não tenho a validação dessa pessoa, eu deixo que essa mágoa se aprofunde tanto a ponto dela virar um rancor ou um ressentimento. Uma outra coisa que acontece é quando eu me sinto moralmente ou espiritualmente maior do que aquela pessoa. Quem ela pensa que é para falar comigo desse jeito? Tá achando que é quem? Tá achando que pode falar comigo desse jeito por quê? Esse é um dos outros motivos pelos quais
eu permito que a mágoa se transforme em ressentimento. Outra coisa é aquilo que a pessoa fez foi tão profundo para mim, foi tão forte que eu não consigo superar aquilo. Eu não consigo. E eu não quero, né? Eu não busco o Espírito Santo para fazer aquilo. E aí eu deixo aquele sentimento e ficando e se mantendo em mim e criando raízes ao ponto de eu não conseguir liberar perdão. A outra coisa é quando esse sentimento de mágoa traz uma ruptura no relacionamento ou quebra um laço de relacionamento que eu queria muito, que eu não queria que quebrasse. Às vezes, laços entre irmãos, entre cônjuges, entre amigos muito queridos. Então, quando isso acontece, eu deixo que a mágoa se transforme em ressentimento. Outras vezes é quando eu tenho uma expectativa de futuro com aquela pessoa ou com aquela situação, e aquilo que a pessoa disse destrói essa expectativa de futuro. Então é como se nós não. Aquilo que a gente projetou, aquilo que a gente pensou, não vai acontecer. Esse é um dos outros motivos. E o último é quando eu nem percebo que aquilo me machucou tanto. E é interessante porque eu tenho estudado sobre traumas. Dependendo da profundidade do trauma, a gente cria algumas anestesias, que são algumas válvulas de escape. E uma das válvulas de escape está em não perceber. Estava até conversando com a Adri hoje, a dificuldade que muitas vezes a gente tem de entender os nossos sentimentos. Eu não sei a idade de vocês, mas eu acho que deve regular entre 35 a 50, 60 anos, talvez um pouquinho mais. Pessoas dessa fase, né, não aprenderão a sentir. Então, muitas vezes, é verdade, mas vai chegar lá, Aninha, em nome de Jesus. Muitas vezes a gente não aprendeu, a gente não conhece os nossos sentimentos. Quando eu não conheço os meus sentimentos, eu não sei o que eu tô sentindo. Eu tava até brincando com a Adri no começo, quem tava aqui, né? Que como eu não sei, eu não conheço os meus sentimentos, eu não sei que aquilo eu tô sentindo. Eu só entendo, eu racionalizo, entendo que aquilo foi uma machucadura, mas eu não entendo a profundidade. Eu não entendo o quanto aquilo me machucou. E isso a gente já pegou em cura zilhões de vezes, né, Adri? Da gente trazer um outro olhar para a pessoa olha, mas como? Não, não era isso. Não é assim. Ou então você pede para a pessoa, identifica para mim o sentimento, e a pessoa não tem ideia do sentimento que ela está tendo. Muitas vezes nós não identificamos o que estamos sentindo, ou que sentimento é esse, porque a gente não se conhece emocionalmente. E tudo isso vai agregando, ele vai trazendo para nós alguns processos que são muito cruéis. Né? A gente vai, o coração vai ficando mais duro, então, algumas coisas vão indo para um lugar bem mais complicado quando a gente fica na mágoa e no ressentimento. Quer falar alguma coisa? Posso continuar? Vou só acrescentar aqui. Você deve estar sabendo, né? Como é que eu sei se eu identifico, se eu não identifico os meus sentimentos? É simples. É só você olhar se você consegue pedir ou liberar perdão identificando-os. Quando você começa, eu perdoo por tudo, automaticamente você não identificou o sentimento que você teve. Porque liberar por tudo, nós já explicamos, a gente vai continuar lá na frente, né? Mas liberar por tudo, você não quer acessar a situação. E ao acessá-la, você não quer ter de novo o sentimento. Então, por não identificar, o que que você sente? Porque é diferente eu falar, olha, eu te perdoo, porque naquele dia você falou isso, 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 e eu me senti rebaixada, eu me senti. Então, isso é identificar o sentimento. Eu me senti diminuída, você me ofendeu, você foi grosseiro. Então, são sentimentos que eu consigo identificar em mim para poder expressar ao outro. Quando nós não temos esse discernimento de sentimentos, você vai ficar emburrado. Fala para mim, você já ficou emburrado? Já. E por que que você emburrou? Você conseguiu identificar o sentimento que te fez emburrar? Muitas vezes a gente não identifica. A gente só ficou emburrada. Eu falo para minha irmã que ela fica azeda, porque eu vejo ela coalhar, assim, sabe? Quando ela Fico fica assim, eu mesmo. falei, nossa, já Na hora, meu azedou, já. bico. Automaticamente a Minha bicha, cara muda, sabe? Você gente, eu já não viu consigo. Você já ferveu um leite ou e alguma coisa, quando ele ferve, ele azeda? Você vê que o soro
É assim. Então, você já azedou? Você já percebeu que você azedou? Quando você azeda, qual é o sentimento que você está sentindo? Às vezes a gente só quer ficar emburrado, mas a gente não quer identificar o quê. Muitas das vezes a gente vai emburrar, né? A gente vai ficar bicuda por conta de uma mentira que está dentro de nós, que nós achamos que o outro está falando. A mesma coisa, fala assim, ó, nossa, como você tá gorda, que não sei o quê. Você vai ficar emburrada. Por quê? Porque quando você olhou no espelho naquele dia lá, você entende, nossa, como eu tô gorda, tá louco, preciso emagrecer, que não sei o quê. Então é uma mentira ou é um sentimento que está em você, que você tá vendo o outro falar e você acha que você ficou emburrado porque o outro falou. Você não ficou emburrado porque o outro falou. Você ficou emburrado porque você tem uma mentira dentro de você que faz com que aquilo, o que o outro está dizendo seja verdade. Virou um eco, né? É um eco. Então, mais uma vez, é voltar o seu olhar para você, para saber como é que você reage e quais são as mentiras que estão fazendo com que você se ressinta ou se magoe tão facilmente. Vou fazer uma pergunta assim, ó, para não expor vocês. Vocês se magoam facilmente? A Lu tá assim, eu tô aqui, a Lu, depois de muito tempo, ela tá aqui, ó, que delícia. Ah, uma Ai, que dentista também, uma saudade! fofa. Ó, a maioria, sim, 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 sim. Sabe por quê? Porque a sua identidade ainda está muito fragilizada. A sua identidade ainda depende do reforço do outro. Quando a sua identidade ela está plena, o outro pode virar de ponta cabeça que você fala, tá tudo bem. Você tem direito à sua opinião. Não bate com a minha, mas você tem direito à sua. Mas quando nós não temos um olhar bonito para nós, a opinião do outro só vai reforçar toda a fragilidade que há em mim. Se você prestar atenção, você azeda facilmente, por quê? Quando ficarei plena? Quando você se dispor a entender quem você é, quais são as suas falhas e as suas virtudes. E estar tudo bem com tudo isso. Eu não sou perfeita. Ó, eu vou dar um exemplo da Adriana. Eu sou literal. Que é ser literal? Se você virar para mim e falar, Adriana, vai no mercado, traga ovo e manteiga. Eu vou trazer ovo e manteiga. Não venha me perguntar se eu trouxe bolacha, se eu trouxe sal, se eu trouxe. Porque você não pediu. Você pediu ovo e manteiga. Se você quisesse que eu trouxesse outra coisa, faz uma lista. É assim que eu penso, gente, de Essa é a verdade. Adriana. De verdade. Não queira que você vá achar que eu vou passear no supermercado, porque eu não vou. Não sou eu. Não adianta. Se você mandar eu ir aqui e ali, eu vou aqui e ali e eu volto. Você não parou por quê? Porque você não me mandou eu parar e voltar. Antes, nossa, isso para mim, hoje eu sou assim. Você quer mais alguma coisa? Escreva. Que eu sou obediente, eu falo, eu sou obediente, eu trago tudinho. Mas se você não colocar, não espere de mim um plus. Não há plus. Não há. Essa sou eu. E eu acho isso legal em mim, não tem problema não. Eu já lidei com isso, teve jeito que já fui muito xingada, já fui muito criticada, já fui. Hoje, eu entendo que essa sou eu. E é assim que vai ser. E tá tudo bem assim. Então, Ana, é nesse processo mesmo. É você olhar os seus defeitos e falar, tá tudo bem. O que eu puder arrumar, eu vou arrumar. O que não der, que faz parte. Claro que em Cristo, tudo que há em nós pode ser transformado. Tudo. Mas é um processo. Então, enquanto eu estou nessa transformação, ela é gradativa. Dentro dessa gradatividade, eu vou lidar com meus defeitos e tá tudo bem. Então, é nesse processo mesmo, de crescer a cada dia, de não ser aquela pessoa birrenta. Eu não sei se vocês estão sabendo dessa polêmica agora. Eu vou até perguntar para vocês. Você pegou um avião, pagou a passagem, sentou, uma Chegou mais mulher com cedo, um né? filho mimado, quer o seu lugar na janela. Mas, ó, a história é, a família estava viajando num bando.
A criança queria a janela da sua janela. Atrás tem a janela da avó, na frente tem a janela da tia, dos outros tem a janela dos primos, mas a criança adorável quer o seu lugar, que você inclusive pagou um pouquinho a mais para ficar sentada lá. Aí a mãe vai e te filma, dizendo que você é uma intolerante. Como você reagiria? A Ana disse que não sairia também. Tudo bem, o não sair é um direito seu. A minha pergunta é: como é que isso como é que isso teria um rebote em Verberaria você? dentro de Como é que você. você reagiria depois de ver a sua imagem nas mídias sociais dizendo que você é aquela crica que não dá lugar para uma criança chorona? O filho é perfeito. Você foi chamada de retardada, porque você só poderia ficar no seu lugar se você fosse retardada. Mas se você fosse normal, você não poderia sair. Como é que você reagiria diante disso? Eu acho que eu sairia. A Cris sairia. Por que que você sairia, Cris? Eu acho que eu sairia. A Raquel também sairia. Eu ficaria muito brava e me sentiria injustiçada, mesmo tendo razão. Tá vendo? Olha as reações. Por quê? Quem sairia? Por que sairia? A Luciana também falou que sairia. Lu, por que que você sairia? Raquel, por que você sairia? A Fabiola, eu ia bater nela. Ou você já ia presa, você não ia nem chegar no seu destino, Fabiola. Contenção de raiva, meu povo. É, Gente, eu é. vivi isso em 2016, 2017. Não, antes, imagina, eu viajava muito no meu trabalho. E aí eu detesto sentar no corredor porque eu não gosto que encosta no meu corpo. Eu tenho um problema sério de encostar no meu corpo. E eu cheguei muito mais cedo. Naquela época a gente não pagava por assento. Eu cheguei muito mais cedo e peguei a janela, porque eu sempre gostei de janela. Até porque eu detesto que encosta em mim. E aí, quando eu cheguei, tinha uma criança sentada no meu lugar e a mãe sentada no meio. Eu falei, senhora, me perdoa, mas esse lugar é meu. Ela, você não pode ceder para o meu filho. Eu falei, eu até poderia, mas eu não quero. A mulher ficou indignada, o avião todo ficou indignado, ficou todo mundo olhando pra cara. E a mulher não saía. Eu falei, senhora, por gentileza, esse é o meu lugar. Aí a comissária veio. Ela, o que está sendo aqui? Eu falei, acontece que esse é o meu lugar. E essa criança está sentada no meu lugar e eu quero sentar no meu lugar. A mulher falou, mas você não pode sentar no corredor? Eu falei, se eu quisesse sentar no corredor, eu tinha pego o corredor. Eu cheguei mais cedo, eu paguei o preço, saí mais cedo da minha casa para sentar na janela. Então, por gentileza, eu quero exercer o meu direito de sentar na janela. Nossa, não tinha, naquela época você não gravava, né? Mas o pessoal ficou indignado comigo. Passei a viagem toda, o povo olhando na minha cara. Sabe o que era engraçado? A mulher estava sentada no lugar errado. O banco dela era o da frente. Aí a pessoa que estava na minha frente deixou a criança sentar na janela. Cada um com seus direitos. Eu exerci o meu. E aí, aqui a Carla falou, para não passar vergonha de uma pessoa filmando e o avião cheio. Mas a vergonha é minha ou é dela? De quem é a vergonha? De quem é o direito? Você pode Não ser sairia. filmado? É. Entende? Filmado você pode, exposta não. E Porque se ela disse você que vai entrar deixar com processo, né? a minha imagem não quero que seja reproduzida. Ao reproduzi-la, você feriu o meu direito de O meu imagem. direito. Aí Mas a mulher ganhou vai. 50 bilhões de gente nas redes Mas não sociais. Até pode ontem. filmar, tem autorização. Filmar pode, eu não posso expor. Eu não posso expor você. Isso eu não posso. Ia bater Então, nela. para mim, a vergonha é Menina, dela. A você menina vai ser pulando. presa. É isso mesmo. Então, assim, a questão é: a gente está aqui num ambiente sem a pressão. Agora, imagine você dentro de um avião É isso. onde você não pode É, ir, todo mundo está olhando para você. é um ambiente E todo confinado. mundo sabe como é que você vai reagir. Você tem problema em ser mal de vez em quando para todo mundo? Você tem problema em dizer não? A Cris tem. Eu não tive. Fiquei. É ruim, é ruim. Você se sente pressionado? Muito pressionado. As pessoas me olhavam feio, a comissária me olhou feio, todo mundo me olhou feio, mas o direito era meu. Tava lá, falei, ó, se eu tivesse sentado no lugar de alguém, a pessoa me quisesse, tinha que sair. Eu falei, e a mulher ficou brava, ela, mas você não tem coração? Eu falei, coração eu tenho, querida, mas eu também tenho um filho. E se eu quisesse que o meu filho sentasse na janela, eu chegaria mais cedo. E é o que A um monte de gente. Cris, fala, pode falar. Hoje não tenho mais. A Cris falou que ela tem, sim, ela teria vergonha e a Graça também disse que teria. A Lu falou que hoje ela não tem mais. Por que vocês têm vergonha? Por que que o julgamento do outro é tão É importante tão para você? importante. Tenho que Rosana, vigiar. é, Você tem mesmo, amiga.
Vocês já pararam para pensar por que que o não? Por que que a sua imagem para o outro, a aceitação do outro, mesmo que seja porque eu tenho uma mãe narcisista, qual o problema de ser mal vista? Isso Então, depende de você. depende de Se cada isso um. for um problema para você de ser mal vista, significa que a sua personalidade, a sua aceitação depende da aceitação do outro. Quando a minha aceitação depende do outro, aí vai ficar mais difícil, porque vou estar sempre validando a conduta do outro em detrimento daquilo que eu quero. Olha, Legal, você Camila. chegou mais cedo, você escolheu um lugar, você comprou este lugar, não foi de graça. Alguns lugares você compra. Se você quiser alguns lugares específicos, você tem que pagar. É verdade. Então, quando você pagou, você gastou dinheiro, gastou tempo e vem uma E pessoa vida, querendo né? tirar o seu direito, você cede por quê? Porque ao seu olhar para você, o direito do outro é mais valioso do que o meu. É. Ainda que Eu não seja em tenho outras direito de exercer o palavras. meu direito, né? Eu tinha medo de me verem como ruim. Hoje não mais. O outro é, só vai ser importante a opinião do outro quando a sua não for suficiente. Diferente de você pedir um conselho. O que você acha? Ok. Outra é a validação. Temos que nos colocar no nosso devido lugar. Qual é este lugar? Qual é o Hoje só lugar? depende da aceitação de Cristo. Foi um processo, mas consegui chegar. É isso mesmo, amor. Graças a Deus, é. É E não isso é mesmo. fácil, gente. Ser julgado pelos outros não é fácil. Até porque eu já tinha passado um outro processo, não de avião, mas no ônibus, que eu cheguei e o cara estava deitado no meu lugar. E aí ele falou: "Você se importa?" Eu me importava, mas eu, naquele momento, eu não me importava comigo. E assim, foi uma viagem muito sofrida. Porque o ser humano, além de deitar no lugar dele, que é meu, ainda ficou me empurrando no outro. Eu falei: nunca mais. E aí eu comecei a colocar na balança qual era o sentimento que me doía mais. De ser injustiçada ou de exercer o meu direito e o outro fazer o que ele quisesse com o direito dele. Então eu tive Graça. essas duas Pode continuar. coisas, né? Efeito A, manada. É isso mesmo. a Graça pensou assim: sempre penso no que Deus faria. Graça, quando você pensa, sempre penso no que Deus faria, você está me dizendo assim: olha, eu vou buscar o amor, eu vou dar a outra face, eu vou dar. Mas isso ele é muito complicado também. Por quê? Porque assim, olha, eu só posso amar o outro na medida que eu me amo. É Quando mandamento. eu amo o outro mais do que a mim, eu estou pecando. Quando eu amo o outro menos do que a mim, eu estou pecando. Entenda, quando uma mãe vira e fala assim, olha, deixa o meu filho sentar neste lugar, porque a criança não queria sentar em outra janela. Porque tinha familiares que cederiam a janela para a criança sentar. A criança queria justamente a janela que ele quis, porque ele queria sentar do lado da avó. Ele não queria sentar do lado de mais ninguém. Essa avó também não podia mudar de lugar com algum outro familiar? Essa avó não poderia também, sabe? Então tá outras coisas que a família poderia fazer. Mas por que que foi nesta moça? Por que para fazer o que a criança queria? Quem mandava na relação era a criança. O que essa mãe estava ensinando para essa criança? Que ela não pode receber um não. Ela pode tudo Se que ela ao quer. você ceder, você está afirmando que a postura da mãe está correta. Então nós temos que sempre olhar além. Olha além. Se essa mãe não é o não, eu serei. Eu serei o não para esta criança. Eu não vou te dar, porque eu paguei. Senta em qualquer E outro eu lugar, vou tem ser o outra sim janela. pra mim, né? É não pro outro e sim pra E é mim. assim para mim. Então, ó, até Cristo. Ó, graça. Inclusive. Não acredite que Deus não tenha limite. Não, porque Deus tem limite. Sem santidade, ninguém vê ele. Isso é um limite. Sem fé, ninguém agrada a Deus. Outro limite. É verdade. Deus coloca limite. Por quê? Porque se você quer, tem condições. E condições são os limites. Até aqui você vai, daqui você não vai mais, não. A gente precisa entender que o amor precisa ser também educativo. É verdade. Ele precisa. Então, E deixa quando a eu fazer uma gente. pergunta pra Ah, vocês. Se você desse sim pra criança, você ia se sentir bem? Quem falou que cederia o lugar? Você se sentiria bem com você, com o seu direito? Porque essa é a grande pergunta aqui. Eu posso falar sim para agradar todo mundo, mas e dentro de mim? Eu ia ficar magoada comigo? Eu ia ter sentimento combinante?
Eu ia ficar sentindo que eu fui tola, ou que eu fui boba, ou que eu fui alguém que não exerceu o seu próprio direito. Porque pensa, gente, sempre que eu dou uma resposta, independente do que o outro pensa, de como o outro se movimenta, eu tenho que lidar comigo. Eu sou responsável por mim, eu não sou responsável pelo outro. E na maioria das vezes a gente fica tão preocupado com a reação do outro que a gente esquece que a gente tem que lidar conosco. E lidar com você é no nível da tua santidade, é no nível da tua saúde mental, é no nível da tua saúde física. Tudo isso. Porque ceder é mais fácil para o outro, mas e você com você mesma? Como é que você fica depois? O sim, quando eu não quero dar, como a Elsa falou, ele fere a mim, porque eu Uhum. passo do meu limite para permitir que o outro sinta prazeroso com aquilo. Então, eu estou fazendo algo que eu não quero para agradar o outro. Isso é muito sério, porque É você vai muito ficar o sério. quê? Magoada e depois E ressentida, porque a ressentida. pessoa que fez você ultrapassar o limite, ela não vai fazer uma vez só, ela vai fazer repetidamente. Então, você vai gerando mágoa e até raiz de amargura com a Sim. pessoa. Você está Que é o amando? próximo passo, né? É o próximo É. passo. Você está amando? Não, você não está amando. O que que você está fazendo? Sendo escrava emocionalmente desta pessoa, E seja aí ela você qual tá, for. né, Eu acho que foi a Carla, falou que tem uma mãe narcisista. narcisista, não foi você, Carla? Foi. Ela falou que tem uma mãe É. narcisista. Sim, sou. O mais curto para você é não se relacionar com ela, infelizmente. Ó, alguém perguntou aqui, ó, como é que ela faz? Foi a presbítera Renata, acho. Ó, quero perguntar uma coisa. Parece que quase tudo vira mágoa. Vira mágoa se eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa. Eu não- como é que eu vou usar isso? Quando eu não me conheço. Quando eu tenho uma expectativa do que as pessoas vão responder para mim. Porque é aquilo que a gente falou. Quando eu tenho uma reação, o outro pode ter a reação dele, é um direito dele. Só que na maioria das vezes nós esperamos que as pessoas respondam do jeito que a gente quer. Quando isso não acontece, é mágoa. Por que que é mágoa? Porque me traumatizou de alguma forma. Lembra que eu falei que mágoa na fisiologia é quando eu bato um lugar e a minha pele fica roxa? Então, mágoa é tudo aquilo que sai do meu quadro perfeitinho. Se eu não sou uma pessoa que se conhece, que nem eu, Adriana, nós somos extremamente diferentes. Eu sou muito mais romântica, eu sou muito mais detalhista para algumas coisas, eu sou muito mais emocional, eu penso, Adriana, não, Adriana é papum. Outro dia a gente foi fazer uma situação e aí eu falei uma coisa, ela não gostou, a gente estava com uma outra pessoa, ela falou um negócio, eu não gostei. Eu fiquei na minha. Passou um tempo, ela falou para mim, eu não gostei que você falou isso, porque eu me senti assim, assim, assim. Eu falei, ok. Eu também não gostei que você falou isso, e eu me senti assim também. Então, a gente já aprendeu que nós somos diferentes. Tem coisas que a gente tem que sentar e conversar. Tem coisa que tá tudo bem, mas tem coisas que a gente tem que sentar e conversar. Então, assim, é impossível viver uma vida na Terra e não se magoar, porque a gente tem expectativa com relação às pessoas. A gente quer que as pessoas, essa moça do avião mesmo, a expectativa dos hipócritas é que ela levantasse. Ai, a maioria, quem reclamou, a maioria é hipócrita tem filho mimado, porque eu assumo a dor daquilo que eu acho que é verdade. Nós temos um hábito de achar que nós somos os detentores das verdades, e nós não temos nenhuma verdade. A nossa verdade teria que ser Cristo, e Cristo é uma pessoa. Então, sempre que algo sai do esperado, do controlável, daquilo que eu espero que as pessoas façam, eu vou me magoar. Como é que eu faço para não deixar a mágoa virar ressentimento? Vou conversar com o Espírito Santo e libero perdão. Uma outra forma que tem, que não é tão eficaz, é quando eu racionalizo o que aconteceu. Só que tem gente, por exemplo, que nem às vezes eu estou conversando com algumas pessoas, eu sou terapeuta emocional, então eu estou conversando com as pessoas. E aí eu falo assim: me conta um pouco da tua história com teu pai e com a tua mãe. Aí a pessoa fala: meu pai bateu muito, mas também meu pai bebia. Esta não é uma racionalização válida. Porque assim, ó, eu estou conversando com a pessoa sobre uma dor que ela sofreu na infância. É a adulta que está me protegendo do pai dela. Mas por que que ela está protegendo o pai dela, no geral? Porque ela não quer que outra pessoa fale mal ou que ela se sinta mal por estar falando do pai. Só que nós não estamos falando do pai. Nós estamos falando das situações que machucaram essa pessoa. Então, dependendo da forma como eu racionalizo também, é um problema. Para nós cristãos, a melhor forma é o perdão. Sempre. Por quê? Porque o perdão é Deus indo naquela ferida específica
Por isso que a gente sempre fala que perdão, eu tenho que falar por que a pessoa me machucou. Senhor, eu quero liberar perdão para Adriana, porque ontem ela me olhou de um jeito esquisito, ela não respeitou a minha fala, enfim, eu tenho que ir naquela situação do porquê eu estou magoada. Se eu lido com a mágoa logo, ela não vai virar um ressentimento. Ela não vai virar uma dor dentro de mim que vai durar anos. Gente, tem pessoas que têm dores na vida de mágoas da infância. Ou essa pessoa nunca entendeu que aquilo era um problema, ou ela sabe que aquilo é um problema e não quer tratar. Então, assim, qual é a situação? Às vezes a gente carrega mágoas a vida inteira, ou porque muitas vezes a gente também acha que quando a gente libera perdão para alguém, o Senhor apaga o mal que aquela pessoa fez. O perdão não funciona assim, o perdão é sempre para mim. Porque aquilo que eu faço para machucar o outro, eu tenho que ir diante de Deus para pedir perdão. Se eu não peço perdão por machucar alguém para o Senhor, o perdão continua no mundo espiritual. Então, o perdão é para que eu tire aquela dor do meu corpo, é para que eu tire aquele sentimento. O perdão é para mim. O que o outro fez, ele vai ter que lidar diante de Deus. Agora, o que ele fez para mim, sou eu a responsável por resolver isso. Vocês entenderam isso? Isso fica claro para vocês? Então, não tem como viver uma vida sem mágoa. É impossível, só se a gente fosse robô. E se a gente for um robô de inteligência artificial, talvez até eles se magoem, porque às vezes a gente dá uns comandos meio esquisitos, né? Os robôs do IA, então vai que eles se magoam também, eu não sei. Nós, seres humanos, é impossível, porque faz parte da nossa personalidade, faz parte das expectativas. A mágoa está muito ligada à minha identidade, está muito ligada à forma como eu fui criado, à forma como os meus pais me tratavam, à forma como eu aprendi a ser. Então, está muito ligada com quem eu sou. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Moreno, ele é o pai do psicodrama. O Moreno fala assim, ó, os meus pais podem ter errado, mas agora eu sou adulto, então eu tenho a corresponsabilidade de resolver isso. Porque o que eles fizeram é o que eles podiam fazer. O que eu senti e o que eu faço a partir do meu sentimento é um problema meu. É Faz muito sentido isso sério. pra vocês? Tudo é possível. Se tratar mal os robôs, eles quebram. É verdade. É Ou verdade. mais para frente, no eu robô, eles se revoltam contra você. Então, dá É sempre bom verdade. A dia e gente, boa tarde para IA. fala por Vai que, favor, né? vai que, né? A gente... É brincadeira, mas muitas das vezes, quando você estiver muito melindrada ou melindrado, o que que é melindrado? É quando você está muito sensível, qualquer coisa te chateia, qualquer coisa te deixa triste, qualquer coisa. Você está sendo almático. Almático é viver nas emoções. Sim, Nós, cristãos, não devemos viver nas emoções. Nós temos que andar como em Cristo. é em equilíbrio. Que é isso? É se movimentar no espiritual. E no espiritual, você não é almático. Quando você está vivendo, a gente pode, vou até na carne, nossa, estou muito carnal. Carnal é porque a gente precisa distinguir. O corpo, você vai estar sempre nele até você morrer. Mas na alma, muitas das vezes, é onde está todas as suas emoções. Quando as suas emoções estiverem à flor da pele, é porque você está vivendo a base delas. E é isso que a gente precisa, literalmente, não viver nas emoções. Se chegou na igreja, uma pessoa que você admira não te deu oi, ela não te deu oi, ou ela olhou e fez uma cara feia. Você vai pensar, nossa, fiz alguma coisa pra você. Mas você não sabe se ela estava tendo uma cólica intestinal, se o sapato começou a apertar a unha do dedão. Você já fez Ela cara sem feia quando. óculos. Você já passou por isso algumas vezes? Que o seu corpo não está bem e você faz algumas caras feias porque você está tentando arrumar ali e de repente não é nada disso, mas em você fala, nossa, já sabe o que que eu fiz? Isso é viver à base do outro. Viver à base do outro é exaustivo. Por quê? Porque você vai estar sempre sujeito à mágoa, ao ressentimento, à amargura depois. A amargura, a Bíblia fala que é muito sério. Tanto é que ela cria raiz. Por que que ela cria raiz? É. Porque primeiro cai a sementinha que é a amarga. Aí você não cuida, ela vai primeiro vai criar soltar a raizinha. A amargura faz com que as raízes se aprofundem. A raiz de amargura em você te faz ser
amarga. Você Amargo. já lidou com uma pessoa amarga? Melhor, você já reparou se você é amarga ou amargo? Você tem plena convicção de que você não é amarga? O que que é uma pessoa amarga? É uma pessoa que está sempre reclamando. E É sabe o uma que é pessoa engraçado? O que próprio rancor, ele leva ao pessimismo, porque você fica o tempo todo naquela fala da pessoa, naquela. Então você fica o tempo todo pensando naquilo. Então, uma das facetas do rancoroso é ser pessimista. Tudo é ruim. Todo o olhar dele é ruim. E é muito num sério. olhar ruim faz com que você não seja grata. E a É gratidão traz uma prosperidade. Ser prosperidade. grato traz prosperidade. Isto é uma das formas de você repreender um dos demônios que mexe na sua vida financeira. Um Então, tudo deles. está ligado a uma coisa a outra. Às vezes você está passando um perrengue, olha para sua boca. Melhor ainda, olha para suas emoções, que você vai ver o que a É. sua boca está falando. Que a boca só fala, Reclama o de coração tá tudo. cheio, né? E ó, reclamar de tudo não precisa ser. Pode ser. Que saco. Tem várias respirações aí que você pode. Tudo isso você está reclamando, porque tudo isso tem na sua cabeça, tem uma fala. Que É saco, que murmuração. droga, outra vez, meu Deus, tá louco. Não é? É que a gente não coloca, a gente vai criando sons para É. suprimir tudo aquilo que a gente está Fora sentindo. uma palavra, né? Mas Para uma você tá, palavra. E isso é murmurar. Você murmura? soprando bexiga. Olha, mal eu também fazia muito isso. Até um dia que Deus me falou que soprar bexiga é tipo, que saco, eu fazia muito. Vivo como... Então, gente que só critica o tempo todo é muito difícil. Sabe uma outra coisa que o rancor faz com a gente? Ele nos isola socialmente. Por quê? Porque eu vou ficando tanto de saco cheio de pessoas. Às vezes é engraçado, que às vezes eu converso com algumas pessoas, elas falam assim pra mim, eu tô com saco cheio de pessoas. Eu falo, tá, mas de que pessoas você tá com saco cheio? Porque às vezes é uma pessoa te magoou, duas magoaram. O que que a gente faz? A gente pega e junta todas, que é um pensamento que a gente tem, como é que chama aquele pensamento, gente? Generalização. Generalizado. É a mesma É. escola, fala, a mulher não presta. Todo homem é vagabundo, ou todo, sei lá, sabe aquela coisa que a gente faz? Então, uma das coisas que o rancor nos traz é isolamento social. Eu não quero, porque qualquer pessoa vai me machucar. E, ó, não dá para cristão viver no isolamento social. Primeiro, porque nós somos um corpo. Se eu não estiver habitando no corpo de Cristo, alguma coisa está errada com o meu cristianismo. Você Então, é quando um prótese. cristão fala para mim, fala que ele não gosta de gente, fala, cara, tem um problema. Como você não gosta de gente se você está conectado a um corpo, se você precisa do corpo? E Sabe o que Cristo? que é muito sério? E a gente não para de prestar atenção? A gente é magoado pelas pessoas, mas nós não nos observamos com que tipo de pessoa eu quero me conectar. É Muitas verdade. das vezes eu sou tão doente que eu me conecto sempre com a pessoa errada e essa É, pessoa me machuca. Aí eu olho e falo, nossa, mas ninguém gosta de mim, mas eu também não olhei para mim para entender por que que eu estou me conectando com pessoas que vão me rejeitar. só me machucam, né? Eu já estou com problema, mas eu não identifico em mim, eu identifico no outro. Mas olha para você. Oh, não tenho um amigo. Por que que você não tem um amigo? Que tipo de pessoas você quer ter como amigo? É verdade. Ou então todos Olha os para meus amigos isso. são egoístas. Todos os meus amigos só me querem porque eu tenho alguma coisa para oferecer. Então, mas é você que está Então, atraindo esse tipo de é pessoa, você né? que está traindo. Por que que você atrai pessoas interesseiras? Talvez porque o seu valor esteja só no dinheiro. Eu sou porque eu tenho, eu não sou porque eu existo, eu sou porque eu É, tenho. Se você é por quem tem, as pessoas que se interessam no que tem vai vir atrás de pelo que você você. tem, é. São pessoas E mais. Então, é isso que a gente precisa olhar começar a pensar, e né? pensar. Eu tenho problema É, de relacionamento. Eu tenho problema de relacionamento. Vou cuidar de quem? De mim. Porque a hora que você muda, tudo muda. As pessoas é, com quem você se relaciona mudam. Os comportamentos que você tem em relação às pessoas mudam. Vai mudando, vai mudando. Mas por quê? Porque você olhou para você. E claro, a gente, como a minha irmã começou essa terapia, né? Nós estamos entrando no final do ano. Final do ano é mais para dezembro, você vai começar a ficar mais, sabe, reflexivo, você vai pensar como aham. foi o ano, tá, 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 tá. E aí você vai chegar à conclusão de qual? Qual a conclusão que você vai Não foi chegar? bom. Você cresceu? Foi ruim? Foi bom? O que foi? Aproveita que você está reflexivo e olha para você. Olhar para você é uma das melhores coisas que você pode fazer na vida. Muito mais do que olhar os seus resultados, muito mais do que olhar seus fracassos. Olha para você.
e fala: poxa vida, eu tenho tantos anos, eu emocionalmente ando de acordo com a idade que eu possuo? Se você chegar à conclusão, não, eu ainda sou muito infantil nessas minhas atitudes, eu ainda sou muito criança nisso aqui, na forma de sentir, na forma de reagir, olhe para você e veja o que que você precisa melhorar. Porque Deus tem prazer e Ele tem o poder de te resgatar De onde mexer. você está e te levar para onde você quer. Mas você sabe onde você está? Para você ter para É, o onde quer ponto de chegar? partida é muito importante. É muito importante. Antes de olhar seus sucessos e seus fracassos, olhe para você e veja o que você pode melhorar. Porque você quer ano de 25 melhor? Se você deseja isso, a única forma dele ser melhor é você sendo melhor. Como é que você pode ser melhor? Sendo a sua melhor versão para aquele momento. Você é a sua melhor versão hoje? É uma pergunta simples. Você é a sua melhor versão? A Rô tá meio assim, né, Rô? É, eu poderia ser melhor. Então ela já sabe que ela precisa olhar para ela e falar: não, eu preciso cuidar disso aqui, ó. Você é a sua melhor versão? É Maurício, é Suzete, é Rê, é Patrícia, Graça, Déia, Fabiola, a Vanessa. Começa a nossa reflexão. É, Bom, sempre dá para sempre melhorar, é vai dar para verdade, sempre melhorar. tem. É. Sempre. Mas Mas assim, o assim, que que é importante a gente fazer? A gente está falando de mágoa e de ressentimento. Primeira coisa, começa por aí. Tem alguém que precisa ser liberado? Tem alguém que precisa de perdão? Você precisa liberar perdão para você? Você precisa olhar para você com cuidado. Você tem mágoa sobre alguma coisa que você fez? Você se sente culpado de alguma coisa que você fez? Começa por você. tem Começa por vergonha você. do que você fez? Porque assim, a vergonha e culpa, elas andam juntas, né? A gente fala sobre isso também, mas às vezes a gente faz algumas coisas que a gente não gosta das nossas atitudes. E aí a gente só se culpa pela atitude, mas a gente não olha por que teve atitude. Então, olha os sentimentos que você teve. Essa foi pra mim, ando sozinha. É, não dá pra andar sozinha, Fá. Porque se a gente precisa do corpo, gente. Ninguém, ó. Todo mundo sozinho é maravilhoso. Só desculpa que eu tenho um problema quando eu começo a me relacionar. E uma das coisas que para nós ficou muito legal para mim e para Adriana esse ano, estudando João, foi que João fala, né? Um dos casos que a gente estudou, eu tava falando, né? O João vem falando muito do Espírito Santo, principalmente o capítulo 15 de João. Uma das coisas que para nós ficou muito interessante é que o Senhor quando nos deu o fruto do Espírito Santo, que é o amor, ele nos deu frutos para o relacionamento com o outro. O Senhor nos deu os frutos, né? O fruto do Espírito Santo, que se desdobra em vários frutos depois, ele é para que a gente se relacione bem. Eu não posso ser um cristão desconectado do corpo. E eu não estou falando da igreja, no sentido de ir assistir o culto. Eu estou falando da conexão com pessoas. Eu preciso do outro. Tem coisas que eu não consigo orar sozinhos. Tem coisa que eu não enxergo sozinho. Tem dias que eu tô fraco. Olha que a palavra fala. Quando é bom que sejam dois. Quando um tá cansado, o outro vai. Quando um cai, o outro levanta. Quando um tá com frio, o outro aquece. Ser corpo para nós é estar conectados. Isso é uma outra reflexão importantíssima que a gente faz. Eu não preciso ter 50 milhões de amigos, até porque amigo é um ciclo muito pequeno de pessoas que eu confio, mas eu preciso pelo menos me abrir para ter amigos. E quando eu tenho ressentimentos ou eu tenho mágoas, eu não me abro, porque uma pessoa me machucou, duas me machucaram. Gente, machucar faz parte da vida. Não tem como passar pela vida sem machucado, até porque é um jeito que Deus tem de nos fazer buscar o perdão, de nos fazer ser melhores, mas nós precisamos ter pessoas perto. A gente precisa de gente que nos aconselhe. Nós precisamos ter amigos que são amigos de Jesus. Eu preciso. Sabe? Assim, é uma necessidade. Deus nos fez dessa forma. Então, se eu sou cristão e caminho sozinho, tá errado. Você tem uma mágoa, aí você tem um problema aí que precisa resolver. De novo, eu não vou abrir minha vida para todo mundo, não é disso que a gente está falando, mas eu preciso. Então, uma das coisas que eu precisei fazer foi orar para ter amigas. Eu não tinha amigas, as minhas amigas eram do mundo, o que elas me falavam não serviam mais para a nova pessoa que eu era. Eu tenho dificuldade de confiar, eu tenho muita dificuldade. Nós somos machucados de muitas formas, de muitos jeitos, né? Não tem por onde, todo mundo é. Só que eu pedi para o Senhor, eu preciso de pessoas que são suas amigas e são pessoas que eu posso confiar. Eu quero alguém que eu possa contar as coisas, elas não vão me julgar, mas vão me dar um caminho. E eu, graças a Deus, além das minhas irmãs, eu tenho algumas pessoas que são muito próximas, que eu confio a minha vida nelas, até porque elas também confiam a delas em mim. Mas eu precisei orar, gente, porque eu não confio com facilidade.
Então, nós não Ó, podemos ser só. a Fabiola falou o seguinte: ontem pedi para Deus me mudar. Levantei um propósito de jejum e oração pela minha vida, para a minha Uhum. mudança. Fabiola, eu aprendi por toda a minha carreira espiritual aí, que eu sou novinha, que, na verdade, Uhum. isso aqui é uma oração genérica. Você precisa, literalmente, olhar para você, o que que precisa mudar? Dê nomes, porque Deus nunca vai te tratar genericamente. Ele vai ser pontual em todas as coisas, em você, porque Deus é Deus de relacionamento, e relacionamento é pessoal. Quando eu sou pessoal, eu sou íntima, e na intimidade eu conto detalhes. Você precisa se abrir para Deus, porque você sabe no que você precisa mudar. Por exemplo, você falou que você tem dificuldade de se relacionar. Fale com Deus. Deus, me ajuda, me cura, porque eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas. Eu não confio nelas. Elas são, para mim, são pessoas que vão me trair em todo momento. Você precisa ser específica. Apresente a dor que o Senhor vai trazer o resultado. Não adianta você se mostrar no todo, você precisa mostrar-se na intimidade. E na intimidade, você vai ver Deus fazer infinitamente mais rápido do que ficar aí, ó. Porque esse processo de jejum e oração, ele é magnífico. E Deus, sabe o que que Deus vai fazer? Vai te mostrar quem você é, Vai para chacoalhar. depois você começar a pedir. Então, encurta o caminho. Já mostra quem você é, já pede para Deus uma solução naquilo que você é. Começa. Começa a apresentar quem é Fabiola. Fabiola é só hipotético, por favor, sabe, Fabiola? Cabeçuda, sei lá, ela é grossa, ela é Desconfiada. desconfiada, ela é esquiva. Sabe assim? Sente muita Comece a falar para Deus. raiva. Tenho muita raiva. Eu não gosto do ser humano porque eu não tenho paciência. Por que você não tem paciência? Porque você não quer gastar sua vida com a pessoa. Por Só que você não tudo quer gastar a isso. vida? Porque não vale a pena. Então, Aí mas não você vale a pena por precisa. quê, né? Geralmente não vale a pena porque alguém me machucou. Aí eu pego o que alguém fez e transformo para É, todas as para todo pessoas. mundo. E isso é uma coisa que eu preciso lidar, porque senão a gente fica muito esquivo. E aí não tem, gente, não dá para viver nessa terra isolado, não funciona assim. Não Não funciona. funciona. Nós temos uma solidão dentro de nós, que eu acredito que foi o senhor que colocou, que ela só é suprida no corpo. A pior solidão do mundo é você estar numa multidão se sentindo sozinho. E geralmente a gente se sente sozinho na multidão porque a gente não confia. Porque a gente não quer estar com as pessoas. Eu sei, porque eu já senti essa solidão numa multidão. E aí um dia eu tava numa roda de amigos que eu amava pra caramba, tava todo mundo conversando e eu tava do lado. E aí eu falei, nossa, pai, como eu tô sozinha? Aí Deus falou, tá, porque você quer? Você pode sentar em qualquer roda aqui, ó. Qualquer um deles te recebe em amor. Você não quer. Eu falei, nossa, Senhor, é verdade. Ele falou, então vai lá e senta. E aí eu fui, eu sentei em cada roda. Em todas as rodas eu fui super bem recebida, mas era uma solidão que eu tinha, por quê? Porque eu me sentia rejeitada. A rejeição era um negócio tão grande que em qualquer lugar onde eu entrasse, eu já deixava a rejeição como escudo de vida. Mas aí o Senhor falou: não, não dá, essa roda aqui é de amigos, você é amado em toda ela. Eu falei, Senhor, o Senhor tem razão. E aí aquilo foi quebrando as minhas resistências. A rejeição é uma ferida que não tem cura, mas ela tem contenção no amor de Deus. E aí nós precisamos permitir que o Senhor vá nos curando. E como é que eu faço isso? Me aproximando das pessoas. Você vai abrir É, tudo? Não, você não vai. A gente é inteligente. A gente vai chegar perto das pessoas e vai testando essas amizades. Tem amizades que são para a vida, tem outras que são por um dia, tem outras que nem são. Mas a gente precisa, pelo menos, ter permissão para ter alguém. Ter a permissão. Fabiola falou que as pessoas têm medo de se aproximar dela. Eu acho que é o inverso. Você é tão fechada que as pessoas não têm a liberdade de se aproximar. Eu sempre falo com a minha irmã, né? Falo, nossa, as pessoas sorrem para mim. Ela fala, claro, você sorriu primeiro. Você Eu falei, sorri para como todo assim? mundo? Eu Ela sorrio falava para todo assim. mundo. Eu amo, porque a hora que eu vejo, eu já tô sorrindo pra pessoa. Então, se eu tô parada, a pessoa vem, pode ter assim, ó, umas 15 pessoas, a pessoa vem para mim. Perguntar onde é isso, onde é aquilo. Por quê? Porque é ser aberta. É Eu sou atrativa, né? aberta para muitas coisas. Se você precisar de mim, eu sou aberta para muitas coisas. Tenho poucas amigas, mas eu sou aberta para isso. Você é, Fabiola. Até a sua foto a gente vê que você é muito reservada. Não tem um sorriso na sua foto, tem um esboço dela. Pra você Ô, ver Fá, como eu acho que você tem uma você. raiva, mas é uma raiva tão contundente que o seu rosto tá sempre, sabe, assim, tem uma raiva, e eu tenho estudado neurociência, né, gente? Eu tô apaixonada por esse trem aí. Eu sempre gostei, mas agora eu tô gostando mais.
Essa minha professora estava falando que a raiva, muitas vezes, ela não é um sentimento só. A gente cresceu com o abandono, a gente cresceu. Ela tem uma fala, deixa eu ver se eu vou lembrar. Ela tem uma fala que é desamparo assistido. Ela fala que muitas vezes nós somos crianças que tivemos um desamparo assistido. O que que é desamparo assistido? O pai e a mãe estão lá, mas ele não abraça, não beija, não cuida, não faz nada. Tá bom, meu irmão. Beijo, Dri. Vai lá, eu já tô terminando aqui Beijo. também. Beijo, boa prova. Obrigado. Então, esse desamparo assistido faz com que a raiva ela, ela fique muito exacerbada, porque é como se eu não tivesse o direito de ser amado. Então, toda relação que eu entro, eu já entro brava, eu já entro com raiva. E isso é uma coisa que a gente precisa olhar para nós e identificar isso. E o Espírito Santo faz isso com uma delícia. Tem medo de se apegar. Ah, que legal saber disso aí, ó. Mas, gente, e é engraçado porque assim, quando a gente fala de amor, o amor, ele sempre vem com uma dose de decepção. Porque as pessoas sempre. Quem mais nos machuca é quem tá perto. Então, assim, às vezes a gente fica se protegendo para não sair machucado e a gente não vive. Nós não vivemos. Para eu viver, eu preciso entender que machucado faz parte da vida. A minha pergunta é: o que eu faço com isso? E aí, para honra e glória de Jesus Cristo, nós temos o perdão. Nós temos o Senhor, nós temos o amor do Senhor, nós temos N situações de cura que a gente tem para lidar com ela. E o perdão é a melhor saída. Perdão é a melhor ferramenta de guerra. Perdão é a melhor ferramenta de cura que eu conheço. Perdão é arma de prosperidade. Perdão é arma de liberdade. Perdão é uma das coisas mais maravilhosas que o Senhor entregou para nós, é o perdão. E é um perdão que eu tenho necessidade de fazer com o Espírito Santo, porque ele vai me levar muito além. Quando eu estou lidando com perdão no Espírito Santo, ele me confronta e ele me leva para os lugares muito tremendos. As feridas nos fazem termos medo, sim, de darmos ferramentas para alguém nos ferir novamente. Só que isso aqui, ó, é uma mentira do inferno. Porque assim, as pessoas só vão me ferir novamente se eu entrar de peito aberto. Mas a gente também só olha o que as pessoas nos machucam. E o que a gente machuca as pessoas? Quantas vezes nós somos os algozes? Os nossos próprios e os dos outros. Gente, relacionamento é isso, né? Relacionamento é se permitir. Eu lembro a Rossana, a Rossana, eu tenho amizade com a Rossana há mais de 20 anos. A Rô foi a primeira pessoa que eu conheci quando eu entrei na Renascer. Ela colou em mim e nós não nos largamos nunca mais, né, meu amor? Então, assim, a gente tem uma relação de família. Meu filho fala, mãe, Rossana não é amiga, Rossana é família. De tanto que a Rossana participa da minha vida. E eu lembro que aconteceu uma situação uns anos atrás com os parentes da Rô. E eu sou uma pessoa muito direta. E eu amo a Rossana com todo o amor que eu tenho na minha vida. E ela me pediu uma coisa, eu falei, Rô, não vou fazer por causa disso, por causa disso, por causa disso. E eu vi que ela ficou magoada. E aí passou um tempo, ela falou, eu fiquei muito magoada com você. Eu falei, você tem todo o direito de ficar magoada comigo. Só que eu quero que você entenda uma coisa. Eu não vou fazer nada que vá te machucar. E todas as vezes que eu tiver que escolher entre você e as pessoas, eu vou escolher você. Então essa foi a minha escolha. Você me perdoa. Eu não queria te magoar, mas eu te amo tanto que eu não vou deixar essas pessoas te machucarem. E nós já tivemos essas conversas várias vezes, né, Rô? Porque a gente se machuca, gente. Não tem como a gente caminhar, mas a gente tem liberdade com as pessoas que a gente ama para falar: olha, você me machucou. Eu não gostei do que você falou. Eu não gostei do tom. Eu não gostei do jeito. Será que a gente tem essa liberdade? Será que a nossa identidade nos permite falar para a pessoa: olha, eu não gostei disso. E graças a Deus, a nossa amizade é uma amizade que tem direito a falar: Rô, me perdoa. Mas você é o meu amor. Se eu tiver que escolher entre você e os outros, eu sempre vou escolher você. Mas por que que eu te falei isso? Aí eu expliquei pra ela, eu fiz isso por causa disso, por causa disso, por causa disso. Mas aí ela cuidou do coração dela e me deixou explicar. E a gente resolveu e foi exatamente o que eu falei depois que acontecia, né, amor? Aconteceu exatamente o que eu falei pra ela. Não que eu sou nenhum oráculo, não é isso, mas tem um ano de cura, a gente entende as coisas. Então a questão é, a gente tem amigos que a gente pode falar a verdade? Será que nós somos curados a ponto de atrair pessoas que a gente pode sentar e ter conversas sérias, conversas difíceis? Será que a gente está pronto para isso? Será que a gente está aberto para isso? E se não tiver, nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Então, vamos fazer isso? Vamos aproveitar essa época aqui de reflexão, olhar para quem precisa ser perdoado, olhar para essas feridas, apresentar essas feridas. Senhor, eu não quero estar perto de pessoas que vão me machucar. Tem como eu me proteger? Ele vai te ensinar algumas coisas, mas não tem como proteger. Mas ele vai te dar uma ferramenta que é o perdão. Filho tem o perdão. O que eu aprendi nessa caminhada é que quanto mais rápido eu libero perdão, menos dor eu sinto.
Gente, é muito interessante. Um dia eu tive uma conversa bem séria com meu marido, ele virou pra mim e me falou um negócio, que aquilo pra mim era a morte. Mas assim, era a morte. E aí, na hora que ele falou, eu abaixei a cabeça e fui falar com o Espírito Santo. Falei, Senhor, eu tenho dois caminhos. Odiar esse cara e espetar ele até uns dias, ou liberar perdão para ele imediatamente e liberar meu coração. E aí a gente chegou, eu morava embaixo, eu desci liberando perdão. Quando eu voltei, ele me fez uma pergunta, eu respondi tão fofa para ele que eu me assustei. Falei, caramba, perdão funciona mesmo e é imediato. E aí, a partir dali, eu aprendi. É claro que tem pessoas que não é tão simples e tão rápido, mas a gente tem o Espírito Santo para nos levar por esse caminho. Amém, meus amores? Ficou claro essa coisa aí da mágoa e do rancor? Vocês topam da gente fazer esse exercício de pedir para o Espírito Santo nos mostrar as pessoas que ainda precisam ser curadas, as coisas que precisam ser tratadas? Porque assim, ó, esse ano de 25 é um ano que Deus vai derramar a bondade dele na terra de um jeito como a gente não viu ainda. Só que para eu vivenciar a bondade do Senhor, eu preciso ser bondoso também. Para eu viver as misericórdias, eu preciso olhar para aquilo que Deus quer me tratar e deixar Deus me tratar. E a partir daí nós vamos ter um ano maravilhoso. Não dá para dizer que é um ano que não vou sofrer, mas é um ano que nós vamos viver a bondade do Senhor num tamanho que a gente não viveu ainda. Então, esse é o meu desejo, que vocês se permitam ser confrontados pelo Espírito Santo. Fala para o Espírito Santo, olha, eu tenho algumas verdades, Senhor, que elas são minhas e eu quero te apresentar. Se elas não for tua, o Senhor pode tirá-las de mim, em nome de Jesus? Senhor, olha, eu quero que o Senhor olhe para mim. Me fala no que eu preciso ser melhorada. Me fala no que eu preciso ser tratada. E o Senhor é muito delicado com isso. E me ajuda, me mostra o caminho. E o Senhor vai fazer isso de um jeito que só Ele faz. Então, não se permita entrar 25 com coisas que você está arrastando lá de trás. Vamos fazer que nem Paulo fala? Eis que para trás deixo o que para trás fica. E sigo para o alvo da minha soberana vocação em Cristo Jesus. Vamos fazer isso? Mas o que funciona muito no auto-perdão é fazer uma lista primeiro. Eu gosto muito de lista, tá? Porque aí a gente não esquece. Pega essa lista, vai na frente do espelho, olha pra tua cara e fala: Fátima, eu quero te perdoar. Por toda a decisão errada que você tomou, por todas as vezes que você foi cruel comigo, todas as vezes que você barrou o nosso crescimento. Então você vai na frente do espelho, olhando pra você, fala o teu nome como se você estivesse liberando perdão pra uma outra pessoa. Gente, é libertador e maravilhoso. Aproveita nesse processo de perdão, vê se você não tem nenhuma briga com o Senhor também, porque às vezes a gente fica magoada com Deus porque ele também nos decepciona e a gente acaba achando que não precisa. Muitas vezes a gente também precisa liberar perdão para o Senhor, porque ele deixou pessoas se aproximarem e nos machucarem, porque ele deixou situações acontecerem e a gente achou que não deveria acontecer. Então, às vezes eu também preciso, perdão, Maurício, isso é importante. Às vezes eu também preciso falar com, eu preciso ver se eu não tenho perdão para liberar para mim para o Senhor e para as pessoas. Amém? Então, eu quero orar para que o Senhor te confronte, para que o Senhor encontre em você espaço para Ele ser Deus e para Ele te mostrar quem você é. Eu quero clamar mesmo ao Senhor que essa virada de ano seja algo assim fenomenal, que você veja a bondade do Senhor nos detalhes, que todo sentimento de tristeza que o Natal geralmente traz saia em nome de Jesus. E que a alegria do Senhor venha transbordante e seja maravilhosa nessa virada de ano. Que as nossas expectativas para 25 sejam muito pequenas, perto de tudo aquilo que o Senhor nos deu, nos dá e nos dará. No nome santo de Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Beijo, povo. E foi legal que a senhora trouxe, porque Deus está me falando que tem gente aqui que tem que liberar perdão para a igreja, não para as pessoas, mas para a instituição igreja. É. Direito de te roubar o prazer de estar na igreja. Porque não é só não ir por causa dela, mas é não ter o prazer de desfrutar do corpo de Cristo, que é um lugar que a senhora ama. Ninguém tem esse direito. Ninguém tem. Começa a anotar, porque o que que o Espírito Santo faz? Geralmente ele vai desenhando para a gente que eu tenho que liberar perdão. Porque aquilo que a Adri falou, a gente sempre fala. Às vezes a gente fala, Senhor, eu libero perdão para a igreja. Mas não foi, não é assim. Por que que eu libero?
são cada coisa que aconteceu. Então, o anotar é importante, porque depois a gente senta e vai lendo, ó, eu libero perdão porque me machucaram, eu libero perdão porque me ensinaram errado, eu libero perdão porque não me aceitaram. Então, assim, é importante quando ele te ministrar, dona Carmen, é só você deixar, ou anota no notes do telefone, né, nas mensagens do telefone, ou anota num papel, mas é importante porque o Senhor está te dando um caminho. Não faz. Quando eu falo, Senhor, Senhor, libera perdão, por exemplo, para renascer porque ela me tratou mal. Vamos dar um exemplo. Quando a senhora faz isso, Deus vai lá, tira aquela seta que está doendo, ou aquela amargura, ou aquele rancor, Deus puxa aquilo e coloca o bálsamo do amor dele. Então, aquela ferida que ficava aberta, pulsando e ruminando, o Senhor fecha ela com o amor dele. Por isso que é importante a gente listar as coisas que nos machucam, porque quando eu listo, eu vou direto na ferida. Quando eu falo, eu perdoo por tudo, Deus não é assim, Deus é específico. Então, o Espírito Santo te ministrou e fala, Senhor, do que o Senhor está falando? Ah, daquela Hum. vez, aquela pessoa, anoto. Ah, tá, aquela. Tá. Aí você vai anotando. Isso é muito importante. Isso é libertador. Libertador. E eu quero pedir perdão para todo mundo que está aqui, ó, que um dia as pessoas, o corpo de Cristo foi ruim para você, que um dia as pessoas usaram uma autoridade de pastor que elas não tinham direito, que elas te mandaram fazer coisas ou não te deixaram fazer coisas, cercearam a tua liberdade como se elas tivessem direito. Nós não temos o direito como corpo de Cristo. Eu quero te pedir perdão como pastor, eu quero te pedir perdão como filho, eu quero te pedir perdão como irmão. Todo mal, toda palavra dura que você ouviu, toda crítica, todas as vezes que te chamaram de filho de Belial, filho do demônio, eu quero te pedir perdão no nome santo de Jesus, como igreja. E eu quero clamar que o amor do Senhor, através do corpo de Cristo, te cure, te restaure e te traga a melhor experiência que você possa ter com o Espírito Santo, em nome de Jesus, para todos vocês. Esse é o meu desejo e o meu coração. Olha, eu sinto a liberação do coração de vocês. Então, amém.